Nós estamos aqui nesta manhã com o Dr. Fábio. Dr. Fábio, que é um especialista nessa questão de medicamentos com alto custo, e nós vamos justamente conversar com ele para saber dele informações relevantes a respeito dessa situação dos medicamentos de alto custo. Por que a gente resolveu fazer essa entrevista com o Dr. Fábio? Porque nós temos visto aí muitas vaquinhas, né, de pessoas solicitando ajuda para ter acesso aí a medicamentos, a medicações, e com isso, muitos golpes sendo aplicados também aí durante esse período, né? Muitos golpes, muitas pessoas aí que acabam lançando essas vaquinhas e que não são verdadeiras, são golpistas atuando também, mas daí chamou a atenção esse tema da gente e a gente passou então para o Dr. Fábio aí, localizou o Dr. Fábio, que prontamente vai nos atender aí com essa entrevista na manhã desta terça-feira. Primeiramente, muito bom dia, doutor. Bom dia, Odair. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite. Muito bem, doutor. Vamos falar, então, sobre essa situação dos medicamentos de alto custo. O que é um medicamento de alto custo? Qual é o parâmetro, né, que pode ser levado em conta para determinar que um medicamento é um medicamento de alto custo? Odair, para a gente começar a entender como é que funciona, é importante a gente desmistificar dizendo que qualquer medicamento pode ser solicitado. Qualquer medicamento. Isso é importantíssimo frisar. O medicamento de alto custo, por si só, ele já se autodenomina. Ele é um medicamento caro, complexo, muitas vezes importado, né? E utilizado para doenças raras, que aí, obviamente, o preço vai nas alturas. Mas o importante, para a gente começar a nossa conversa, é frisar bem que qualquer medicamento pode ser solicitado. Claro que dependendo dos demais requisitos, né, de lei, né? E que também que esse medicamento comprometa boa parte da sua renda, né, que é comprovado através de documentos, né, requisitados pelo juiz, né? Qual é a média que os juízes utilizam? 20%. 20%, 30%. Se o medicamento comprometeu 20%, 30% da sua renda oferida ao mês, já é possível acessar o medicamento. Certo. Então, essa questão do medicamento de alto custo, um dos requisitos é que a pessoa que vai solicitar, a renda dela tenha sido afetada em 20% a 30% pelo custo do medicamento, então. Eu sempre costumo brincar com meus clientes que até o Silvio Santos pode solicitar medicamento, desde que comprove que aquele medicamento comprometa a renda dele. Vai ser difícil comprometer, mas se fosse um caso, né, de comprometimento de renda, qualquer pessoa, não existe segregação social para solicitar, para ter acesso à justiça, como eu sempre frisei até agora. Certo. E essa solicitação, ela está embasada em qual legislação, doutor? Constituição Federal, artigo 6º. Dignidade, né, da pessoa humana, a saúde é direito do Estado, né, dever de todos, dever do Estado é direito de todos. Né? Então, esse é a base fundamental do acesso ao pedido de medicamento. Certo. E o doutor mencionou aí a questão do medicamento importado, que normalmente tem medicamentos que já são lançados fora aqui do Brasil e para trazer para cá, certamente com alto custo. Existe alguma diferença no tratamento jurídico por conta desses medicamentos importados? Um pouco. A gente chama se for experimental, é porque, assim, existe o RENAME, que é uma Relação Nacional de Medicamentos, que cada município, né, atualiza a cada ano. Né? Então, o RENAME atualiza esse relatório, né, o Ministério da Saúde, e esse relatório é repassado aos municípios. Né? Então, todo ano é atualizado esses medicamentos. Tem medicamentos que saem e entram e por aí vai. O que acontece? Quando o medicamento é experimental, né, isso aí vai depender do crivo do juiz, né, vai depender do judiciário. Por isso que é importante um profissional
que tenha conhecimento da área. Por quê? Porque desde o início, desde o requerimento administrativo que é feito, né, que é necessário para nós termos a negativa para poder acessar o judiciário, desde aquele primeiro momento, é feita uma assessoria para que, no momento de solicitar o medicamento experimental, a gente tenha sucesso na tutela de urgência. Por quê? Porque os medicamentos, quem tem fome tem pressa, né, Odair? Então, assim, e quem tem dor também. Então, assim, esses medicamentos eles precisam ser concedidos na liminar, né? Então, quando a gente acessa o judiciário e solicita a liminar, que é a tutela de urgência, a gente tem que ser concedido nesse momento, porque senão depois acaba perdendo o objeto, né? Aí a pessoa não acaba agravando a sua enfermidade e por aí vai. Certo. E além dessa questão da renda, doutor, quais são os requisitos para que se possa entrar com um processo? Então, quando alguém procura doutor Fábio Ramon Ferreira aí para entrar com um processo, né, de solicitação desse medicamento, quais são os requisitos? Daí, eu sempre digo que o ideal é a gente fazer todo o procedimento. O que é isso? É desde o processo administrativo, quando a pessoa vai ao médico, né, e descobre que tem aquela patologia, ele tem a negativa e a gente acessa a justiça. Tá? Esse seria o caminho ideal. Mas, geralmente, 90% dos clientes já chegam aqui com a negativa do município, certo? E aí, o que a gente faz? A gente orienta com CPF, RG, comprovante de endereço, documentos básicos, como qualquer outro processo. E a gente também exige 3 orçamentos, né? Vai ser necessário 3 orçamentos, vai ser necessário atestados, laudos, exames médicos, né? Para comprovar a patologia. E uma coisa que é bastante importante, que a gente já começou lá, né? Já fez um linkzinho lá no começo, a comprovação da renda. Quando é a esposa, né, que solicita, ela tendo renda ou não, a gente também utiliza os rendimentos do marido, é do grupo familiar, né? O grupo familiar que vai fazer a comprovação da renda, né? Tanto é, no caso do marido, vai ter que também fazer a comprovação da renda da esposa, né? E, munido desses documentos, é só acessar a justiça. Não tem muito. É porque o processo administrativo, quando chega, se ele já chega pronto, a gente só junta aí CPF, RG, comprovante de endereço e também os orçamentos e a comprovação da renda já dá para acessar. Certo. E quando se consegue, né, esse benefício ou esse direito, vamos dizer assim, normalmente se consegue para todo um tratamento, ou para cada compra do medicamento é necessário renovar essa solicitação? Como é que funciona? Não, daí funciona da seguinte forma. O médico, existe um formulário para requerimento de medicamento, né? A região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é ministrada ali orientada pelo TRF4, né? Tem a jurisdição do TRF4, eles elaboraram um formulário, né? E esse formulário, o paciente, né, o cidadão deve levar para o seu médico particular ou o médico do postinho, tanto faz, tá? Depende de quem lhe dá assistência. Ele preenchendo minuciosamente esse formulário, mas é bem minuciosamente mesmo, principalmente os itens, a questão 3 e 4, se ele conseguir preencher bem minuciosa, bem cautelosamente esse formulário, e ele coloca ali o período que vai ser necessário o medicamento. Se for de uso contínuo, o cidadão recebe para o resto da vida enquanto persistir a patologia. Se for por um prazo determinado, o médico coloca, são 6 injeções intravítrea por ano. Aí ele vai receber aquelas 6 injeções dentro de um ano, né? O que é interessante comentar é que quando é de uso contínuo, né, o juiz ele estipula uma contracautela. O que é isso? A cada 6 meses, a cada 3 meses, dependendo do período que o juiz determinar, o cidadão vai ter que fazer uma consulta médica e comprovar nos autos que ainda necessita, né, que persiste a necessidade do tratamento. Certo. E na sua experiência já com esse tema, quais são os casos mais típicos aí em que se recebe a negativa, por exemplo, desse direito?
Depende, Odair. O que que a gente recebe muito aqui no escritório? É uma coisa bem interessante. O Rename, existe um CID, né? Por exemplo, o Xarelto. O Xarelto é um medicamento bem comum, né? Bem comum. Muita gente utiliza. E lá no Rename, ele está vinculado a um tipo de CID, né? Então, Xarelto, CID tal. O CID é o Código Internacional de Doenças, né? Então, o Xarelto, quando veio lá no Ministério da Saúde, lá em cima disseram, ó, o Xarelto a gente vai utilizar para CID X. Aí, às vezes, aparece aqui o cliente vindo do médico dele, né, ou do postinho, ou do particular, independente, aí chega com a CID Y, mas o médico receitou o Xarelto. Só que aí, quando ele vai solicitar lá no município, como lá o rol é taxativo, eles não flexibilizam, aí vai vir a negativa, por quê? Porque o CID dele não era o mesmo CID que estava no Renan. Isso é muito comum. Acontece milhares de vezes ao dia. Então, aí a gente faz a comprovação com base naquele formulário, através do médico, né? O médico coloca lá dizendo que já fez todos os testes com medicamentos similares, né? Ele coloca lá os termos técnicos, né? Médicos e disse que o Xarelton, dando exemplo do Xarelton, né? Ele é insubstituível. Então, devendo ser aquele medicamento. Aí é onde a gente consegue o fornecimento. Muito bem. E tem, então, mas existem situações em que se recebe a negativa do Estado. Uma questão que fica a dúvida, né, doutor? Como é que, se é direito, né, está previsto lá na Constituição, aí é direito do cidadão esse acesso ao medicamento, por que precisa ser através de um processo para conseguir o acesso, então? Isso aí, a judicialização, ela tomou, assim, proporções, né, nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, cresceu, assim, né, exponencialmente, assim, o acesso, né. Primeiro, daí, eu considero muito desconhecimento, né, a falta de informação, né, a dificuldade do acesso à justiça no Brasil, né, isso aí eu acho que é um ponto muito importante, né, cada vez mais com reformas, né, a tendência é afunilar o acesso, né, o que deveria ser ao contrário. Eu acho que a tendência é afunilar o acesso, pelo menos para essas questões sociais, né? Essas questões sociais. Tivemos aí uma mudança de rota de governo, mas aí a gente vai politizar. Mas a questão lá de 88, né, da nossa Carta Cidadã, né, que contemplou aquele artigo 6º, o artigo 196 e artigos ali que associados garantem, né, nos dão garantia a esse acesso, né, ficou adormecido, né? Então, juntamente com um conjunto de fatores, né? Desconhecimento, dificuldade de acesso, né? Às vezes posso até botar nessa conta aí, de repente, profissionais que às vezes não dão guarida, não dão a guarida suficiente, né? Então, tudo isso aí contribui. É o meu entendimento, né? E hoje é possível alguém fazer algum requerimento desse sem ter o apoio de um profissional do direito? Ele consegue sucesso hoje? Consegue. Aí a gente vai cair no Rename, né? Vai cair no Rename. O que é outra coisa que também contribuiu daí? É o orçamento municipal. Porque uma coisa assim, um exemplo, o Timbó, na hora de fazer o orçamento dele anual para o ano que vem, né? Para o ano seguinte, ele estipula lá um número X, um valor que vai ser utilizado para medicamentos. Né? Florianópolis utiliza outro. Né? Então, cada município foca naquele medicamento que, às vezes, né, pelo histórico, se utiliza mais. Né? Então, às vezes, para fazer o orçamento do ano que vem, hoje, ele vai pegar lá o relatório e vai dizer, nossa, o Xarelto, nós temos aqui 1.000 pessoas que utilizam o Xarelto. Nós tivemos uma queda nesse momento aqui na conexão com o Dr. Fábio Ramon Ferreira, que estava falando justamente sobre essa questão dos medicamentos de alto custo. Vamos ver se a gente consegue
retomar o contato com ele nesse momento. Nós estamos aí com 8 horas mais 11 minutos. Você percebe aí na live que a imagem ali do Dr. Fábio travou. Deve ter sido algum probleminha na internet dele por lá. Então, a gente vai aguardando aí. Opa! Doutor Fábio, você está nos ouvindo aí, doutor Fábio? Porque deu uma travada aí na sua... Doutor Fábio, agora sim, agora retornou aí, agora retornou. Pode concluir o seu raciocínio então, doutor Fábio. Não, como eu estava dizendo, Odair, é que depende muito eu até perdi o... Você estava falando ali de Timbó tem um orçamento, Florianópolis tem outro, né? Depende do orçamento dos municípios. Exato. Então, se houver um aumento de determinado público para determinado medicamento, no ano que vem, se tiver um aumento de 10% no uso do Xarelto, por exemplo, aqueles que vão acessar o medicamento Xarelto ano que vem podem ficar sem. Porque existe já um número, né, um orçamento, né, para o ano que vem. Então, quem chegar primeiro recebe. Aí é onde entra a assistência do advogado, porque aí a gente faz uma comprovação, pega uma declaração da farmácia judicial que o medicamento existe no Rename, ele é fornecido, só que não tem quantidade suficiente para o tratamento daquele paciente. Aí o juiz, né, vendo essa declaração da farmácia, consegue fornecer o medicamento judicialmente. Então, são muitos detalhezinhos que acabam necessitando da assistência, da assessoria de um profissional jurídico. Eu sempre digo, né, na dúvida, consulte um profissional, na dúvida, consulte um advogado. Exatamente, há mais chance de ter sucesso, de ter êxito. Normalmente essas vaquinhas que correm por aí para que se compre medicamentos são pessoas que tenham a sua já solicitaram via judicial e tiveram a negativa, são medicamentos que de repente não são cobertos aí pelo município e que nem via judicial conseguem, porque qual é a lógica disso, né? Eu fico imaginando aqui agora, discutindo isso com o doutor agora no momento, se existe essa possibilidade para qualquer medicamento, para qualquer pessoa que cumpra esses requisitos, essas vaquinhas aí normalmente podem ser, então, de situações de pessoas que não conseguem via judicial? Creio que sim, Odair. Creio que sim. Pode ser também, né? Mas eu te digo assim que 99% dos pedidos, né, são concedidos, 99%. Claro que aí envolve, de repente, o critério do juiz, o critério econômico, as variantes que fazem com que esse medicamento não seja concedido. Mas, pelo medicamento em si, né, pelo princípio ativo, eu acho muito difícil não ser concedido. Além do que, né, o juiz tem ali o seu livre convencimento, né, suas razões de convencimento, e eles dão muita ênfase ao risco de vida, né, ao risco da integridade física, né? Então, tivemos um caso aqui de uma cliente que chegou, né, necessitando amputação de perna por um osteosarcoma, que é um câncer de osso, né, de osso. E às vezes a gente não consegue, eu disse para ela, para a filha, até foi a filha que teve aqui, eu não conseguiria dar o retorno, assim, liminarmente falando, né, para o tempo que ela necessitava. Aí ela tinha lá um valor particular, lá uma reserva econômica, juntou lá com amigos, fez uma vaquinha, e em 24 horas ela conseguiu lá o valor para a cirurgia de amputação. Né? Esse aí foi um caso bem extremo. Mas já conseguimos aí aparelho auditivo, já conseguimos medicamento e a imunoglobulina em 24 horas. Né? Tivemos um paciente aqui que necessitou da imunoglobulina humana e em 24 horas a gente já tinha disponibilizado para ele. Já estava no hospital realizando o procedimento. Então, depende muito do momento que o cliente chega. Da urgência? Da urgência, né? Exatamente. Depende muito. Aí, às vezes, a pessoa já tem o valor quase todo, né? Então, às vezes, fala com um parente, um primo, um pai, um irmão, junta aquele valor e já vai para o médico, né? Já vai para a cirurgia. Se ela tiver condições de esperar aí uns 5, 6, 7, 10 dias, porque aí a gente vai trabalhar bem focado nesse cliente e a gente consegue medicamento, né? E o interessante, fralda, órtese, prótese, né? Aparelho auditivo, tudo isso aí é acessado, tudo isso aí é possível conseguir. Ah, certo, não é só medicamento, então. Não, qualquer coisa.
Qualquer coisa. Aparelho auditivo, órtese, prótese, como eu já falei. Fralda, que é muito comum. As pessoas gastam R$ 500, 400, 500, R$ 600 de fralda por mês. Para um idoso que ganha o salário mínimo, é só também fazer o requerimento correto e a fralda é concedida. Praticamente quase tudo. Muito bem, muito importante essa informação aí, que muitas vezes as pessoas acham que é só aquela situação lá de um medicamento importado, que não existe, mas não, é qualquer situação em que envolva ali a renda da pessoa, preenche esse requisito ali dos 20% a 30%, é algo necessário para a saúde e para o bem-estar da pessoa, para qualquer tratamento, muito importante essa informação. Exato. Doutor Fábio atende em Imbituba, é isso? Exato. Atendemos nosso escritório físico em Imbituba, tá? Mas também a gente faz assessoria online, né? Certo. Através do nosso WhatsApp, né? E se a pessoa tiver alguma dúvida com relação a isso, daí ela pode nos mandar um questionamento pelo WhatsApp ali, comercial, e a gente, na medida do possível, prontamente já responde. Certo. Eu cheguei no Dr. Fábio porque o assunto, pesquisei o assunto, né? E logo aí as redes sociais e o Google, né? Já trouxe aí o Dr. Fábio como especialista na área, Dr. Fábio Ferreira, e o site é fabioferreiraadvocacia.com.br. fabioferreiraadvocacia.com.br. Foi assim que eu encontrei o Dr. Fábio, especialista nessa área. Doutor Fábio, eu quero agradecer aí a sua participação nessa manhã de terça-feira aqui no Repórter Cultura, passando essas informações relevantes para a nossa comunidade a respeito de como abordar, de como entrar aí com um pedido de medicamento de alto custo. E essa informação final aí que é relevante também, que não são só medicamentos necessariamente, mas fraldas, equipamento ortopédico, aparelho auditivo. Perfeito. Muito bem. Isso mesmo, Aldair. Muito obrigado, viu, doutor Fábio? Foi muito importante, muito relevante a nossa entrevista por aqui. Eu que agradeço, Aldair. Sempre disponível, sempre à disposição da população, precisando, estamos às ordens. Um abraço. Esse foi o doutor Fábio Ramon Ferreira, advogado especialista aí nessa questão de medicamentos de alto custo.